É um prazer estar aqui nessa mesa e ter a possibilidade de interagir com os colegas nesses dias. Inicialmente eu hesitei um pouco, né, para decidir sobre o que eu falaria, dado que eu estou num momento de transição dos meus interesses de pesquisa, mais um desses momentos, né? Espero que seja talvez o último, não sei, mas oscilei, né, em relação à temática e confesso que acabei optando por um caminho que não dialoga tanto com a sua fala, mas o outro dialogaria bem mais. Porém, vamos lá. Vou falar de uma pesquisa que eu desenvolvi ao todo, ao longo de mais ou menos 10 anos, e que resultou nesse livro aqui, que foi publicado no ano passado, que chama Cantos de Guerra, Cantadores Negros e as Disputas em torno do Gênero do Marco, 1870 a 1930. É uma pesquisa que eu desenvolvi no âmbito, enfim, de um projeto que foi financiado pelo CNPq, de vários outros enquadramentos institucionais. Então, é algo que eu acalentei durante bastante tempo. Vou começar falando sobre o que é o marco, né? É um gênero da literatura de cordel. Um gênero da literatura de cordel que atualiza uma antiga tópica da poesia, da arte como monumento perene, e que se baseia na afirmação desafiadora de uma excelência poética insuperável. Ele nasce no ambiente da cantoria, nos desafios entre cantadores, cujo núcleo mais central era a improvisação, né? Nasce no final do século XIX, ou talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. Então, quando falo nesse ambiente da cantoria, temos que imaginar que nós estamos numa sociedade escravista ou recém-regressa, né, da escravidão, em que a propriedade da terra e o domínio patriarcal são estruturantes. E nesse contexto, o espaço da cantoria é um território lúdico, né, simbólico e ritual, ocupado por cantadores que podem ser tanto escravizados como libertos, como filhos bastardos das elites ou membros dessas próprias elites. Então, nessa sociedade, e a gente está se referindo aqui principalmente ao espaço do que hoje a gente chama de Nordeste do Brasil, particularmente ao que é hoje o estado da Paraíba, né, ou das zonas limítrofes, né, entre Pernambuco e Paraíba, mas tendendo também para o Ceará. Então, nessa sociedade, ser cantador é algo que dá algum tipo de distinção, né? Havendo, inclusive, casos de cantadores escravizados que vão conquistar a sua liberdade através do canto. O lugar de onde vêm esses cantadores é algo bastante importante, né? Eles se orgulham dos seus lugares de origem e atuação, até porque muitos são escravizados e têm que pedir permissão para se deslocar, né? Tem que ter uma permissão para circular. Então, esses cantadores têm os seus territórios. Por outro lado, eles competem, né? Embora a cantoria não seja uma simples competição em torno de determinadas tópicas,
tendo sempre como desafio se manter dentro das regras, de um determinado número de regras, de rima, de métrica, de tempo, de agilidade, de inventividade e de interação também com o público. Então, nesse quadro, a gente começa a ver utilizada em vários registros de folcloristas, né? Rodrigues de Carvalho, Leonardo Mota, Gustavo Barroso, ou em pelejas, né? Que são os registros escritos dos desafios reais, os desafios orais, né? Embora já também pelejas tão somente imaginárias. Então, ou em pelejas mais antigas, uma determinada metáfora do território que pertence aos cantadores, como seu próprio domínio poético. E esse domínio poético vai ser imaginado originalmente com as características, com alguns princípios que regem, né, aquela sociedade, né, como demarcação de propriedade, como limite territorial. Então, o próprio nome, na verdade, que o gênero, né, vai ter, remete a essa questão, né? Então, no dicionário do Rafael Blutot, o vocabulário português latino, né, de 1728, o verbete marco vai identificar, além de um termo de moeda, uma pedra ou qualquer outro final artificial, natural, que serve para separar um campo do outro. Antigamente havia 2 caças de marcos, em um se inscrevia o nome do proprietário, os outros eram pedras nuas, como ainda hoje se usa, e se chamavam lápides muti. Numa Pompílio foi o que mandou limitar com marcos as herdades, com grandes penas para quem os mudasse, etc. etc. Em relação à demarcação territorial dos cantadores, né, tem um trecho de um folheto que eu vou trazer aqui para vocês, a peleja de João Canário e José Torres, citado por Mário de Andrade em seus manuscritos, né? Mário de Andrade ele tem um envelope dentro de uma pasta que se chama Cantos de Guerra, daí que eu tirei o nome do meu livro. Tem um envelope que se chama Marco de Cantador, né? Então, várias anotações muito interessantes, né? Um trabalho totalmente inconcluso do Mário de Andrade, né? Mas esse trecho ele é significativo, né? Tem que mostrar passaporte e o senhor não me convence. Tem licença do canário, canta a lei, aqui não pense. Precisa que você saiba que Sergipe me pertence, né? Alguns outros trechos que mostram essa relação também aqui de uma das versões da peleja entre Francisco Romano e Inácio da Catingueira. Inácio, tu reconheces que eu sou o rei dos cantadores. Para cantar estou aprovado em qualquer lugar que estou. Para tomar a catingueira, só te afirmo, ainda vou. Inácio Branco, dou-lhe um parecer. Vossa mercê me atenda, se for lá para brincarmos. Pode ser que não lhe ofenda. Para tomar a catingueira, pode ser que se arrependa. As pessoas não estão vendo? Isso. Desculpa, você pode ler, eu coloco na tela lá embaixo. Você pode continuar. Só embaixo. Não, eu acho que é aqui. É aqui assim. Apresentação. Aqui. Puxa, desculpa, eu não me dei conta disso. Tá. Ok, obrigado. Então, a partir dessa... Agora, quem não enxerga sou eu.
a partir dessa delimitação territorial, vocês veem assim, não? Essa metáfora que remete a um domínio poético se transforma na metáfora da própria poesia, da voz particular de um determinado cantador, né? Então vejam só como isso acontece, né? Na peleja entre Manuel Cabeceira e Manuel Caetano. Eu estou citando pelejas em que há um embate entre a memória do embate entre um cantador escravizado, negro, e outro tido como não negro, né? O pardo e livre, né? Nesses dois, são os dois casos, né, da peleja entre Inácio e Romano e Cabeceira e Caetano. Aqui o Manuel Cabeceira vai dizer: senhor Manuel Caetano, eu sou Manuel Cabeceira, tenho montes elevados que ninguém sobe a ladeira. Hoje aqui você verá isso, quer queira ou não queira. Então, a questão ela vai se colocar então, no que se refere à descrição dos contornos desses montes elevados. O que são esses montes elevados? Que vão trazer maravilhas e perigos nas interações, né, entre os cantadores. Essa urgência, essa necessidade de dar conteúdo, né, para os marcos, né, para essas fortalezas territoriais, vai se colocar, né? Então, nessa descrição, a gente vai ter, eu vislumbrei, né, nelas a presença de uma voz poética individual. Dentro de quais parâmetros vai se dar a expressão dessa voz, né? E esses parâmetros, diga-se de passagem, vão constituir também as características do próprio gênero do marco, né? O uso da primeira pessoa do singular, né? O sujeito poético do marco está sempre na primeira pessoa. O uso de determinadas imagens, né? Fortalezas, cidades, lagoas, castelos, encantados, etc. Um caráter monumental e, em particular, o uso das hipérboles, né? O marco é sempre algo magnífico, insuperável, mas essas hipérboles podem ser também destrutivas, né? Quer dizer, os cantadores eles se atacam mutuamente também, né? Eles se rebaixam, né? Então, na verdade, a cantoria está alicerçada no insulto poético, né? Um desafio, uma disputa alicerçada em insultos, né? Então, bom, por algum mecanismo, né, que não conhecemos, mas que podemos imaginar, um marco surgido na cantoria vai se transportar para a poesia, para os folhetos de cordel. E quando ele faz isso, né, ele se potencializa, ele se liberta do contexto de performance da cantoria, o que vai reforçar o seu caráter monumental. Os poetas vão passar a utilizar a temporalidade da escrita, né, para fazer os seus marcos, para construir os seus marcos, né? Então, na verdade, o marco dos folhetos passa a ser uma outra coisa, né? Inclusive em termos da interação que ele propõe, né, com os possíveis contestadores ao seu domínio, né?
Então, qual passa a ser a brincadeira da coisa? A brincadeira é fazer um monumento poético insuperável. E o Marco ele acaba ficando cada vez mais inventivo, na verdade. Né? Vai se tornar uma espécie de terreno de experimentação na literatura de cordel. Então, tem alguns exemplos aqui, né? Que eu trouxe que para vocês terem uma ideia mais concreta, né? O Marco do Meio Mundo, esse é um marco famoso, né? Do Ataíde. É um marco. Por que ele é tão? Ele é um marco, não é o primeiro marco publicado. Para a gente estudar os marcos, a gente tem uma coletânea fundamental feita por Átila Almeida e José Alves Sobrinho, nos anos 80, chama Marcos e Vantagens. Mas esse é um marco que vira muito paradigmático, né? Não só pela posição que o Ataíde tem dentro do mundo editorial da literatura de cordel, mas também porque ele tem algumas características que o tornam interessantes, assim, que é a sua fragilidade, né? Um marco de madeira. Então é fácil de destruir o marco do Ataíde e os poetas vão se debruçar sobre ele, vão se referir a ele. Aqui, olha só, vou contar uma história, deixa eu ver se eu consigo ler. Vou contar uma história, quem quiser preste atenção, de um marco que levantei no centro do meu sertão, sobre o deserto de um ermo, para dividir meu termo, separar meu quarteirão. Eu fui procurar um pau nas matas da beira-mar, gastei 1 ano e 6 meses para este pau encontrar. Tive um trabalho insano, depois gastei mais 1 ano para este pau derribar. Por 300 carpinteiros foi este pau derribado. Cortava longe um do outro, cada um com mais cuidado. Tudo em um tempo batia, mas nenhum nem outro ouvia a pancada do machado. Então, vocês veem aí as características aqui, algumas, né, das características mais básicas, né, do marco já bem colocadas nessa obra, né? Aqui um outro marco muito importante, que é o marco brasileiro do Leandro Gomes de Barros. Vocês veem, né, o Ataíde constrói seu marco no meio do sertão. O Leandro Gomes de Barros vai edificá-lo no meio do mar, no fundo do mar. Eu edifiquei um marco para ninguém derribar. E se houver um teimoso que venha experimentar, verá que nunca fiz coisa para o homem desmanchar. O marco do velho Barros é obra desconhecida, porque no fundo do mar a pedra foi escolhida, o objeto maior que o homem viu nesta vida. Então, ele não só encontra essa pedra no fundo do mar, nos Andes, depois de circular o mundo inteiro, como também vai fincá-la no fundo do mar e com isso vai deslocar totalmente, né, o local mais o espaço mais comum, né, em que os poetas constroem os seus marcos, né, nesse início do gênero. O marco paraibano também mostra, quer dizer, percebam esse verso, né, é obra desconhecida, né? Então a gente tá no terreno da invenção aqui mesmo, né? Embora o marco seja muito codificado. O marco paraibano é muito interessante, do José Adão, um outro poeta, e que vai ser publicado nos anos 20, porque ele vai seguir essa lógica da hipérbole e radicalizar, na verdade, essa lógica da hipérbole, e o poeta vai construir um marco de 555 estrofes, extrapolando, né, aquilo que seria a própria definição material da literatura de cordel, né, que são folhetos em geral, no máximo 32, no máximo 64 páginas, máximo do máximo, né? E então ele força esse limite até quase
rompê-lo, né? Um outro marco muito interessante, que é visto como um marco fracassado, é o marco pernambucano do João Ferreira de Lima, né, que construiu enigmas tão complicados que acabou perdendo a sua aderência em relação ao público. Então, como eu disse para vocês, né, o marco como uma espécie de metáfora da poesia, particularmente da voz poética de um poeta, ele dialoga com um modelo muito antigo de arte e literatura, que é a arte como monumento perene, né, com a tópica do exege monumentum, do Horácio, né, o de 3, mas ele é mais do que a reprodução dessa tópica, né? Ele se torna, então, um gênero específico. E a gente não deve esquecer que ele nasce em uma literatura que sequer é nomeada, até pelo menos os anos 1950, né, como literatura. Né? Esses folhetos, eles são denominados como folhetes, ABCs, mas não literatura. Literatura de cordel é o termo utilizado em Portugal, passa a ser empregado nos anos 50 pelos estudiosos brasileiros. Então, os folhetos de cordel vão ser um espaço subalterno no contexto da cultura brasileira, ao qual se dedicam, no máximo, os folcloristas, né? Então, é nesse espaço que se dá essa brincadeira com a criação poética, com a construção desses monumentos perenes, mas com um toque de humor também. Vou pular aqui algumas coisas. Nesse terreno de experimentação simbólica, o marco, por vezes, assume a forma de uma síntese da natureza, da ciência, da sabedoria, e, enfim, com maravilhas tecnológicas, com defesas insuperáveis, né? Na maior parte dos casos, a gente pode dizer que a descrição das maravilhas do marco se reveste de um caráter utópico, né? O mundo no marco é de tal forma paradisíaco que a gente não pode deixar de contrastá-lo, né, com a dura realidade dessa região, né, no Brasil, da exploração dos trabalhadores do campo, das desigualdades sociais, etc. Né? Então, a gente vai ter uma poesia com uma nítida dimensão utópica, né, que almeja a eternidade, a perenidade da arte monumental e das grandes realizações literárias, produzida nesse espaço que a gente pode dizer que se encontra como subalterno. Eu acabei, ao longo da minha pesquisa, né, eu acabei encontrando, e me chamou muito a atenção, né, em primeiro lugar, a presença da tópica, uma presença recorrente da tópica do marco nas cantorias de cantadores escravizados e livres, né? E depois encontrei alguns marcos feitos por cantadores e poetas negros, né? Então, eu acabei seguindo essa pista, que não foi algo que estava no meu escopo inicialmente. Eu não pensava em fazer um trabalho sobre dar esse viés para o meu trabalho, né?
Mas na literatura de cordel, essa questão, a questão negra, né, a questão racial em particular, ela está muito presente também, por outro lado, né, porque ela vai, fica muito evidente nos folhetos de cordel, né, o processo, por exemplo, de construção de uma demonização dessas populações negras, né, e das suas manifestações culturais. Então, nas pelejas, por exemplo, é muito comum o diabo se apresentar como um cantador negro que deve ser derrotado. Além disso, a gente percebe também que os cantadores utilizam o rebaixamento alicerçado no insulto racista e na memória da escravidão como estratégia principal quando se defrontam com cantadores negros, de tal forma que esses vão ser não se não expulsos, vamos dizer assim, pelo menos desencorajados a participar do espaço lúdico, ritual e simbólico da cantoria. Então, mais ou menos a partir, eu não saberia dizer com precisão, né? Mas ao mesmo tempo em que se dá um processo de relativa profissionalização da cantoria, você vê cada vez mais uma separação entre o universo dos cantadores negros e o universo da cantoria de viola, vamos dizer assim, né? A tal ponto que você tem a criação de dois universos assim bastante distintos, né, com uma hierarquia entre eles, que é o universo da cantoria de bolada, mais africana, e o da cantoria de viola. É claro que isso não é algo específico da cantoria ou do cordel, mas algo que acontece na sociedade como um todo, né? A exclusão do negro, da mulher, dos indígenas, vai se dar institucionalmente, né? O conjunto das instituições brasileiras, né, vai promover e trabalhar por essa exclusão, digamos assim. Nesse meu trabalho, né, então, eu vou dar uma amostra aqui de algumas dos poemas, né, que eu encontrei, né, então, e que me deram a possibilidade de escrever esse trabalho, né, escrever esse livro. Então, por exemplo, vocês vejam aqui na peleja de Joaquim Francisco e do José Claudino, Joaquim Francisco, um cantador negro, tido como rei dos cantadores, que morre em 1917. Nessa peleja que está presente no acervo do IEB-USP, você tem o José Claudino dizendo o seguinte: eu vou dizer a verdade, negro não tem senhoria, não tem reino nem império, nem poder nem fidalguia, negro resmunga e não fala, e sua casa é senzala onde vive em gritaria. Joaquim Francisco responde: não se adiante, abelhudo, eu sou preto, mas sou bravo, não fui cativo e sim tenho, você hoje como escravo, ninguém hoje aqui te acode, você berra como bode, e depois tua cova eu cavo. O José Claudino vai reconhecer, né, depois a superioridade de Joaquim Francisco. Joaquim Francisco, eu conheço que você é talentoso, confesso que estou vencido porque teu gênio engenhoso não se esgota, não fraqueja, você reina a peleja e no verso é poderoso. O Joaquim Francisco, ele vai ser personagem de várias pelejas em que ele utiliza com frequência a tópica do marco, né? E ele também vai ser um poeta. Joaquim Francisco sabia escrever, né? Ele escrevia. Ele vai ser um poeta a quem vão ser atribuídos dois marcos. E eu estudo esses dois marcos que
que são atribuídos ao Joaquim Francisco Santana no livro. Aqui eu não vou ter como fazer essa leitura mais detalhada dos marcos. Acredito que meu tempo também já se esgota, se é que já não se esgotou. Eu vou apenas mostrar para vocês algumas imagens que foram feitas pela Marina Januzzi, que era uma aluna de iniciação científica que eu tive na ocasião da elaboração dessa pesquisa, a partir dos marcos que eu identifiquei de 2 cantadores negros, Severino Perigo. Vocês veem aqui no centro a imagem do Pelourinho, né? Um gigante e alguns engenheiros, né? Que planejaram marcos, perigos, né? As cobras, etc. Um marco que é a capa do livro, na verdade, a Defesa da Lagoa, o primeiro marco atribuído ao Joaquim Francisco, né? Que é um marco que é construído principalmente por intermédio quer dizer, é um marco que tem perigos, né? Tem hipérboles destrutivas, principalmente. Vocês veem que tem uma bomba aqui no meio do marco, tem uma série, e é um marco diabólico, né? É um marco diabólico, quer dizer, ele tem a ameaça do diabo, que o defende, vamos dizer assim, né? Contra as invasões dos possíveis cantadores. O Joaquim Francisco, que era muito religioso, ele aparentemente, né, e eu debato bastante isso no meu trabalho, aparentemente ele percebeu como é que ele mesmo poderia construir um marco diabólico. Então ele aparentemente refez e reformou, procurou superar esse seu primeiro marco, fazendo um outro marco que tem uma casa de caridade no centro. Isso aqui é uma casa de caridade, e que é um marco que procura ser ainda mais maravilhoso e ameaçador que o anterior. Então, acho que fico por aqui. Fico o convite para vocês lerem o livro. E eu vou deixar um exemplar com o Pedro aqui para a universidade. Obrigado.